Olá, eu sou o professor Emerson e nós vamos dar continuidade aos nossos estudos de Filosofia do Direito. Hoje estudaremos a temática Theodor Vivek. Prezados alunos, é um grande prazer estar aqui novamente com vocês e nós vamos então dar continuidade aos nossos estudos de Filosofia do Direito. Hoje estaremos discutindo a temática do teórico Theodor Vivek, que vai nos trazer uma discussão sobre a teoria da argumentação e a redescoberta da tópica. As contribuições do texto hoje são do professor Eduardo Bittar, que vai nos trazer as informações relacionadas a esse importante teórico do direito. Vamos então ao nosso primeiro slide. No final da Segunda Guerra Mundial, em 1945, Theodor Vivek, que estudara direito e filosofia, exercera a profissão de juiz e estava desempregado. A fim de sobreviver, estabeleceu-se num pequeno povoado rural próximo de Munique. Perto de sua casa, descobriu uma biblioteca intacta, escondida dentro de um claustro. Iniciou então uma minuciosa pesquisa que teve como produto final tópica e jurisprudência, apresentado à Universidade de Munique para a obtenção do título de livre-docente e publicado em 1953. O livro Tópico e Jurisprudência representava um marco na história do pensamento jurídico, porque expõe uma nova forma de pensar para as ciências jurídicas. Bem, na verdade, Vivek não faz nenhuma descoberta, mas resgata o tópico que propõe que ela é a forma adequada para o direito equacionar suas questões. A tópica que Vivek faz referência foi desenvolvida primeiramente por Aristóteles. Tópica in. É o próprio Vivek quem nos apresenta o pensamento aristotélico. É importante nós pensarmos que esse teórico ele vai efetivamente trazer dois aspectos importantes aqui, né? Que é reposicionar o direito com a zetética. Ou seja, né, ele vai contrariar os princípios de uma característica dogmática e vai efetivamente trazer a zetética, que vai então condicionar essa crítica estabelecida sobre a dogmática. Entendendo que também alguns pontos aqui que são discutidos têm uma relação muito forte com os princípios da argumentação, o seu sentido, a sua fonte, as suas características e o seu papel importante dentro da área do direito, entendendo que é um teórico que vai efetivamente priorizar grande parte dos seus estudos também para a filosofia do direito. Vamos então ao nosso próximo slide. O embate dos argumentos num caso judicial assemelha-se ao exercício da antiga arte grega, a dialética. A dialética é então uma espécie de arte de trabalhar com opiniões opostas que instaura entre elas um diálogo, confrontando-as no sentido de um procedimento crítico. Enquanto a analítica está na base da ciência, a dialética está na base da prudência. A prudência é uma virtude do saber que consegue ponderar argumentos diversos, confrontar opiniões antagônicas e, ao final, decidir de modo equilibrado. Vivek chama o direito de jurisprudência em vez de jurisprudência, porque acredita que o direito é a arte de pensar problemas por meio de um estilo de pensamento, qual seja a tópica. Ao decidir, o juiz deverá levar em conta os diversos argumentos apresentados pelas partes e decidir-se pela mais adequada ao caso em tela para aprofundar sua sentença. Ao sopesar os diversos argumentos, a tópica oferece uma forma de abordar o pensamento, o problema, em caso a caso. E não é uma infalível resposta científica. A tópica é um estilo de pensar
e não um método científico. Em outras palavras, a tópica ela tem um processo importante que traz as suas origens da própria Grécia Antiga, que é efetivamente a forma da argumentação, como isso ocorre dentro desse mecanismo. E quando nós trazemos o teórico Theodor Wittgenstein, ele vai, em outras palavras, reviver esse processo e trazer uma nova roupagem para a importância, então, da argumentação, trazendo efetivamente a característica da tópica, que vai estar sendo discutido em seus textos e sendo aprofundado a partir de uma referência de todo um posicionamento e pensamento grego que vai trazer essa perspectiva de uma discussão da filosofia do direito a partir dessa relação importante que é a argumentação. Vamos então ao nosso próximo slide. Como já esclarecido, o pensamento tópico é fundado nos problemas que surgem da análise dos casos concretos. Em síntese, é uma forma de pensar causística e problemática. Todavia, o pensamento sistemático, que teve um papel central na organização da ciência do direito, a partir do advento do direito positivo, é um pensamento universalizante, que visa criar um sistema de normas jurídicas capaz de equacionar as mais diversas questões jurídicas que possam surgir. À primeira vista, a pretensão universalizante do pensamento sistemático contrapõe-se ao pensamento utópico, uma vez que este surge da análise do caso concreto, ou seja, é um pensamento posteriori e não a priori. Já o pensamento sistemático visa, ao menos em tese, ser um pensamento dedutivo, que deduz do a priorístico sistema de normas jurídicas à aplicação do direito ao concreto. A partir da argumentação racional, que é uma das características do pensamento desse teórico, nós vamos entender que todo caso concreto busca então efetivamente uma solução. E cada solução pode ser efetivamente diferente uma da outra. Cada caso concreto pode ser diferente um do outro. Assim, é necessário que para cada um deles você tenha efetivamente uma forma de argumentação, uma forma que venha efetivamente trazer essa estrutura e seja ela apresentada para que se tome então as decisões adequadas a cada uma dessas situações. Assim, a solução de um caso concreto ela está diretamente ligada também a esses processos aos quais vão trazer uma característica de uma dialética, uma característica de argumentação, uma característica de defesas contrárias sobre uma determinada temática. E aí a gente tem um processo de racionalização se desenvolvendo no pensar o direito e a partir da sua prática, visando as discussões a partir de casos concretos. Vamos então ao nosso próximo slide. Todo esse procedimento tópico constitui para uma mentalidade lógica uma questão incômoda, pois supõe uma perturbação da dedução, ante a qual não pode estar seguro em nenhum momento. Por isto, dificilmente será ouvido em nossa disciplina quem não dispuser de um conhecimento jurídico suficiente de premissas, isto é, quem não tiver aprendido onde podem e devem inserir-se novas premissas à vista do problema fundamental, nos quadros de um determinado modo de entender o direito, sentindo-se, ao contrário, autorizado ou, se possível, obrigado a continuar imperturbavelmente a dedução iniciada. Para Wittgenstein, a própria elaboração do sistema do direito positivo deu-se por meio de um pensamento utópico. Nesse sentido, Wittgenstein convida-nos ao exercício de nossa criatividade para que sejamos capazes de pensar causística e problematicamente no âmbito do sistema jurídico. Fazendo isso, podemos criar um sistema de normas jurídicas que se renova a cada diferente interpretação. Percebam vocês que o processo da interpretação, o processo da dialética, o processo do diálogo, o processo da contradição,
ele faz parte desse universo, bem como também esse processo que vai efetivamente trazer essa dinâmica, essa relação de interpretação do direito, que vai efetivamente a cada momento trazer uma nova visão a partir dessa prática. Vamos então ao nosso próximo slide. Importante lembrar que a obra de Vivek foi escrita no pós-guerra, no momento em que o positivismo jurídico e a própria lógica jurídica formal estavam sendo questionadas. Vivek não é um contestador do positivismo jurídico, mas oferece uma alternativa ao perigo de seu tecnicismo cego. Em sua obra central, Tópica e Jurisprudência, Vivek não cria nenhum novo conceito, mas faz um preciso e sintético estudo analítico histórico da Tópica de Aristóteles, a civismo contemporâneo. Graças a esse estudo, Vivek reintroduz a argumentação como ferramenta do direito para a busca da decisão. O próprio Vivek, no prefácio da terceira edição da Tópica e Jurisprudência, aponta alguns filósofos que estavam trabalhando na vereda por ele aberta. Chaim Perman, Bélgica, Louis Recassin, México, Julius Storr, Austrália. O que faz imprescindível esclarecer é que Vivek não tinha a intenção de criar um novo conceito. Seu interesse era iluminar e chamar a atenção para o campo do saber que estava sendo negligenciado pelo direito. Dessa perspectiva, sua obra foi e continua sendo um marco da filosofia do direito do século XX. Efetivamente, nós temos um teórico extremamente importante para a área do direito, que vai nos trazer, então, a partir da argumentação, da forma da argumentação, de como ela ocorre e qual é efetivamente a sua importância dentro da área do direito. Trazendo uma relação do pensamento de Aristóteles, que vai, em outras palavras, efervescer novamente essa discussão. Através da Tópica e Jurisprudência, sua obra que eu diria de extrema importância, para que vai efetivamente contextualizar toda a sua teoria, vai nos trazer então essa possibilidade de nós reentrarmos dentro desse universo, que é o universo da argumentação, entendendo que não é efetivamente uma crítica direta ao positivismo, mas traz uma nova possibilidade de discussão para a área do direito. Assim nós encerramos então a nossa discussão de hoje sobre esse teórico e nos encontramos então na nossa próxima aula. Obrigado a todos por estarem até aqui nesse momento assistindo esse vídeo.